estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Brandil, Grupo Cobra Fix, Fundacred, QH Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e SafeTech, parceira premier do Google for Education. Em um ano onde tanta coisa mudou na educação, o relacionamento entre escolas e IES certamente mudou. Passou, passa e ainda irá passar por diversas mudanças em sua formatação e execução. O que é importante hoje para cada uma dessas instituições de ensino? Como elas podem se relacionar numa verdadeira relação ganha-ganha, de modo a fomentar o seu crescimento e o de seus discentes? Quais os caminhos possíveis para a construção de um relacionamento estratégico entre escolas e IES em tempos de pandemia? Perguntas que nos remetem a especialistas, gente que conhece e que vive os dois lados do balcão. Primeiro, meu conterrâneo e amigo, Bruno Eiseri, presidente do Cinep do Rio Grande do Sul e diretor da Faculdade Monteiro Lobato. Tudo bem, Bruno? Muito obrigado pela presença. Eu me sinto bem à vontade para poder falar sobre essa questão por dois motivos. Né? O primeiro motivo é que, como presidente de um sindicato, o Cinep, ele atende tanto a educação básica quanto o ensino superior. Então, a gente acaba conhecendo a realidade, né, dos dois segmentos. E também, como diretor de uma instituição, na instituição que eu trabalho, nós temos o ensino superior e educação básica. Então, eu diria que essa relação de dependência entre escola e IES, muitas vezes, a gente enxerga essa relação com uma mão de via única, ou seja, as IES irem nas escolas, né, buscarem os seus alunos. Né? Eu diria que essa talvez seja só a ponta do iceberg, né, que nós temos. Né? Eu diria que talvez, e a relação mais importante, que obviamente não envolve captação de alunos, é uma relação que nós temos que ter como escola com o ensino superior na formação dos nossos professores. Né? Porque os nossos professores, eles vêm, os professores da educação básica, eles vêm das instituições de ensino superior. Né? E hoje, nós temos um grave problema quando a gente precisa selecionar um professor para uma escola. Então, às vezes, a gente acaba pensando só na questão que envolve a captação. Obviamente, essa questão é fundamental, né? Porque nós temos milhares de jovens hoje que gostariam de ingressar no ensino superior, né? Não nos faltam alunos para ingressar no ensino superior. Eu diria que hoje o que nós precisamos, infelizmente, isso não é uma questão de agora, do atual governo Bolsonaro, isso já começou com o governo Dilma, passou pelo governo subsequente, agora eu diria que foi coroado com o governo atual, é o fim do financiamento estudantil para o ensino superior. Né? Infelizmente, né, nós não temos uma visão de Estado para ter um financiamento estudantil. Eu diria que se o Brasil fosse um país, né, que pensasse em educação e priorizasse a educação como uma questão de Estado, o FIES, né, ou qualquer outro nome que queiram dar, só para mudar o nome de um governo para outro governo, para não ter o mesmo nome, né, o FIES ele devia ser um programa fundo perdido. Porque o simples fato de nós estarmos qualificando, estarmos proporcionando aos nossos jovens ingresso no ensino superior, né, isso vai causar, como consequência, o crescimento do nosso país. Né? Então, um programa como o FIES, né, é um absurdo que esse programa tenha sido abandonado, porque nós temos, sem dúvida, milhares de alunos egressos, e aí tanto da escola pública e muitas vezes da escola privada, né, que gostariam de poder acessar o ensino superior. E eu diria que tem uma outra questão bastante importante, que esse é um tema
que eu também pretendo trazer, e obviamente estou fazendo uma primeira fala com algumas provocações, porque eu acho que a gente pode trocar bastante ideia, eu não gosto muito de ouvir também, para que a gente possa trocar ideias. Eu acho que uma outra questão que nós temos que tocar é referente ao ProUni. Porque o ProUni, ele é um programa hoje que tem, eu sei que nós temos vários diretores de ESA aí, que nós não conseguimos completar todas as vagas do ProUni. Né? E nós temos alunos hoje que estudam em escolas privadas, né, e gostariam de ingressar numa instituição particular e que fizeram muito sacrifício para pagar uma escola particular. E a lei do ProUni diz o seguinte: só pode ter acesso à bolsa do ProUni aquele aluno que estudou em escola pública ou com escola privada com bolsa. Mas nós temos famílias que fazem sacrifícios muito grandes para poder pagar uma escola privada para o seu filho e gostariam de poder acessar o ensino superior pelo ProUni. Então, eu diria que, infelizmente, por parte do governo federal, e eu quero reiterar que isso não é uma coisa desse governo, né? É uma questão que esse governo está dando continuidade a outras políticas, né? Nós não podemos contar com o governo, com o nosso aliado, tanto no que diz respeito ao ProUni, como no que diz respeito ao FIES. Então, eu acho que cabe a nós, como instituições de ensino privado, né, buscar inovar, buscar soluções, buscar parcerias. E eu acho que, nesse momento, a gente tem que estar junto, principalmente quando a gente fala de ensino privado, a educação básica com o ensino superior. Então, é fundamental que a gente possa, né, estreitar os laços que existem entre as nossas IEs e as nossas entidades privadas, né? Que a gente possa estar próximos dessas escolas, fazendo programas, trabalhando com extensões universitárias. E para concluir essa minha primeira fala, eu acho que esse ano, com a pandemia, nós vivemos uma coisa que no ensino superior ela já existe um pouco mais, mas que na nossa educação básica ela não era tão evidente. Ou seja, falar de protagonismo de aluno. Né? Eu vejo que as instituições de ensino superior, ela já vem trabalhando há algum tempo com a questão que envolve o protagonismo do aluno, o aluno ser o protagonista da sua faculdade ou do seu curso, e na educação básica a gente ainda tem muito aquela relação fraternal, não que nós não tenhamos no ensino superior, né, mas nós temos muito aquela relação ainda de o conhecimento emanando unicamente do professor. Eu diria que essa pandemia ela mostrou para os alunos do ensino médio uma nova possibilidade, uma sala de aula que não é mais dentro da sala de aula, e mostrou um protagonismo que o aluno tem que ter. Eu acredito que as nossas instituições de ensino que trabalharem com o protagonismo desse aluno, elas vão criar um canal muito importante para conquistar esse aluno. Eu diria que as ofertas que os nossos alunos recebem hoje, né, elas são quase limitadas. E eu diria que nós, como gestores de ES, nós temos que ter muito cuidado para não transformar o ensino superior em uma commodity. Eu acho que nós não podemos, né, ter a competição que, infelizmente, nós já enxergamos em alguns grandes centros, que é uma competição unicamente por mensalidade, por valor, né, e que não se agrega aquilo que o aluno procura em uma instituição de ensino superior. Eu acho que nós, como gestores, como diretores de ES, né, como responsáveis por sindicatos ou pela nossa própria ES, nós temos que tomar muito cuidado por uma batalha que existe por preço, uma batalha que existe por conquistar o aluno a cada curso, de tirar alunos de outras instituições oferecendo desconto. Eu diria que cabe a nós, como gestores, né, entendermos que tipo de ensino superior, né, que nós queremos praticar.
Eu acredito que exista espaço para todos. Eu acredito que existe espaço para todos, desde que nós tenhamos uma convivência harmônica. Mas, sem dúvida nenhuma, essa relação, e encerrando essa minha primeira fala, para que a gente possa dividir esse espaço, né? O Fred me conhece, sabe que se ele deixar, eu vou falar até às 6 da tarde aqui, né? Mas para que a gente possa ter essa relação entre ensino superior e educação básica, é fundamental para nós, como instituições de ensino superior, que a gente crie vínculos com essas escolas, que a gente mostre para essas escolas, né, aquilo que a gente pode entregar para elas e, acima de tudo, aquilo que a gente pode entregar para os alunos. E aí eu acho que entra a questão do diferencial, né, da gente ter alguma coisa para oferecer diferente do preço. Porque se nós concorrermos pelo preço, só com o preço e a precificação, um dia vai aparecer alguém que cobra menos que a gente. E aí, se nós não tivermos um diferencial efetivo, nós vamos acabar perdendo esse aluno. Então, em um primeiro momento, Fred, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui, gostaria de lançar essas ideias para a gente começar a nossa conversa. Maravilha. Bom, pessoal, a gente teve eu tive aqui um pequeno probleminha de conexão, mas o Bruno já fez a sua primeira manifestação, deixa eu colocar no jogo aqui nosso outro debatedor, né, para brilhantar ainda mais nossa conversa, trazer uma visão completa aí para o nosso debate. Então, temos a honra de trazer Marcos Akhenaton, assessor de planejamento e head de Digital e Performance da rede UniFTC. Marcos, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco, e eu queria que você também aí fizesse um apanhado geral, trazendo não só que nem a gente conversou, né, nos bastidores, trazendo não só assim o que você faz hoje, mas toda a tua trajetória para a gente bater essa bola entre escolas e instituições de ensino superior. Quais são os caminhos para a gente construir uma relação estratégica? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fred. Obrigado, Luiz. Obrigado, Júlio. Vejo carinhas conhecidas aqui, como o Vianney. Vianney, o faraó está aqui. Vandi está aí também. Querida Vandi. Você falou de trajetória, né? Para quem me conhece, sabe que eu estou aí há 20 anos no marketing educacional, 20 anos convivendo nesse escopo ensino superior, ensino médio, relação, captação de aluno, retenção, experiência com startup e tudo mais. Na verdade, eu vejo que o que hoje muda, e quando a gente fala de um contexto de relação estratégica, é uma relação que ela precisa ser mais profunda e mais alinhada aos tempos atuais. Quando a gente fala aí de Fórum Econômico, quarta revolução industrial, tudo mais, a gente está falando de transformação digital, a gente está falando de design de serviço, a gente está falando de colocar o cliente no centro da organização. E aí, quando a gente fala do cliente no centro da organização, é o cliente interno e externo. E quando fala da relação com o colégio, você está falando com os stakeholders também. Então, a relação estratégica de uma instituição de ensino superior privada ou pública, junto a um colégio de ensino médio, ela precisa envolver não só os alunos que estão no primeiro, segundo, terceiro ano de ensino médio, como precisa envolver o diretor, precisa envolver a coordenação pedagógica, precisa envolver os professores, precisa envolver os pais desses alunos, e a gente tem aí conflitos geracionais, quando a gente pega hoje essa questão do próprio homeschooling, né? Que ficou mais fácil para uns, ficou mais difícil para outros, mas como lidar com essa questão do homeschooling? Primeiro que a gente tem que entender que uma boa parte hoje dos pais, dos jovens aí nascidos entre 2005 e 2010, são pais da geração Y, e aí a gente pega a geração Y, tão falada geração Y, ela foi a primeira geração a se tornar nativa digital. Aí, quando a gente fala dos universitários de hoje, eles são a geração Z. A geração Z foi a primeira geração nascida como um nativo digital. Não precisou se tornar um nativo digital, ela já nasceu um nativo digital. Quando você fala da geração alfa, mais ainda. E a gente pegando essa questão da própria relação estratégica, hoje, quando a gente fala da questão de experiência,
e a experiência que vende hoje, até pegando o que o professor Bruno falou, para deixar de vender por preço, você precisa passar a vender por valor. E para você entregar valor, você precisa entregar a experiência. Você só entrega a experiência se você tiver desenhos, estratégias, planejamento e execuções mapeadas para que essas experiências sejam proporcionadas. Você não garante a experiência, porque só quem está experienciando aqui pode avaliar a experiência que está sentindo, mas você pode propiciar os caminhos para isso. E você tem N mercados que podem servir de referência para o ensino superior. A gente não pode ficar preso, ainda mais hoje, quando a gente fala de um mundo exponencial, ao invés de ser um mundo linear. Quando a gente fala de práticas globais, ao invés de ser práticas locais, a gente precisa se apropriar da forma como que outros mercados estão trabalhando. Aí você tem Uber, você tem Nubank, você tem Google, você tem Facebook, você tem diversos outros unicórnios aí em que, se você pega a própria história de grandes empresas, como é que elas cresceram? Proporcionando experiência. Tem até uma história muito bacana, que é em 2007, em um determinado mercado, existiam 6 empresas que detinham 92% dos lucros globais de um determinado mercado. Nesse ano de 2007, surgiu um player novo dentro desse mercado. Esse player novo dentro desse mercado, ele tinha 0% de participação desse mercado onde ele estava entrando, e ele tinha 4% de participação no mercado ao qual ele fazia parte. Essas 6 empresas que detinham esses 90% dos lucros globais, elas tinham muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, elas tinham um produto robusto, elas tinham um serviço e logística de primeira linha, elas procuravam sempre inovar no produto. Passados 15 anos, passados quase 15 anos, essa empresa tinha começado do zero, é a que passou a deter mais de 90% sozinha dos lucros globais desse mercado. Das 6 que existiam, apenas uma continua existindo. E qual foi o foco dessa empresa que saiu do zero e passou a abocanhar mais de 90%? Ela não focou no produto, ela focou na experiência. Quem é a empresa que sobreviveu? A Samsung. Quem é a empresa que veio do zero e chegou nos 90? A Apple. E aí, quando a gente fala hoje, e quando você pega, principalmente, e serve de lição para a gente no mercado internacional, as grandes empresas no mundo, elas não chegam e falam assim, venham visitar meu escritório. Elas venham conhecer meu campus. Então, o próprio processo de gestão do conhecimento acontece hoje já no nível corporativo. Então, quando a gente está lidando com essa questão do nível corporativo dentro de uma empresa, e quem está vivenciando esse nível corporativo é o pai da geração Y, que expectativa ele tem com relação ao serviço educacional e a experiência que vai ser prestada para o filho dele, e depois que experiência esse filho dele vai ter na questão do ensino superior. Então, a parceria estratégica que precisa existir, pelo menos é o que eu acredito, que ela precisa existir entre o ensino superior e o ensino médio, ele é muito além de abrir a porta para um evento, ele é muito além de abrir a porta para uma palestra, ele é sim uma instituição de ensino superior, às vezes talvez ter um laboratório de pedagogia dentro do colégio, porque quando a gente pega direito, cursos da área da saúde e tudo mais, eles têm estágio obrigatório prático. E o aluno de pedagogia tem um histórico, tem aí uma obrigatoriedade de um estágio prático dentro de um colégio, e esse colégio se abre a porta, como isso é feito? Porque se o aluno da geração Z e o aluno da geração alfa já é um nativo digital, ele se relaciona com os seus amigos de maneira digital, com os seus familiares de uma maneira digital, ele consome informação de uma maneira digital, ele se informa de uma maneira digital, em multicanal, em cross-channel. Ele só vai conseguir aprender
e ter realmente falar metodologia ativa, a pirâmide do conhecimento, tudo mais, tá, isso precisa se adequar a ele. Para se adequar a ele, para o pai poder acompanhar o desenvolvimento do aprendizado do filho, também precisa ser digital, porque o pai também é digital. Mas e os professores, os pedagogos de hoje também estão preparados para ensinar de uma maneira digital? O homeschooling veio aí para empurrar esse pessoal para passar a fazer. Se não sabia, teve que passar a fazer. Se tinha medo, foi com medo mesmo. E a pandemia acelerou a transformação digital, mas ele é um processo que ainda está engatinhando, principalmente na educação. Então, a relação estratégica, ela é muito mais de fazer com que os stakeholders todos e a comunidade como um todo se converse e crie valor, do que pura e simplesmente abrir espaço para a equipe comercial ou de vendas de uma instituição de ensino superior privada entre lá para dar uma palestra, fazer um teste vocacional, realizar uma prova ou alguma coisa assim. Se essa continuar sendo a prática, a aquisição de aluno vai continuar sendo por preço, e não por valor, e não por diferencial, e não por experiência. Então, é essa a visão que eu tenho, e aí para isso, as instituições elas precisam desenvolver, sim, capacitações dos colaboradores, da diretoria, da alta gestão, em Customer Experience, em Customer Centricity, fazer com que o pessoal entenda que transformação digital não é TI, tá? Transformação digital é mindset, fazer com que eles entendam a importância que os stakeholders têm e que eles possam capacitar isso tudo para que uma secretaria-geral não seja um cartório ou ela não ache que está prestando um favor para um colégio, para que a universidade não ache que ela presta um favor para o colégio de ensino médio quando vai visitar. Não, a relação estratégica precisa ser muito maior. É muito maior, gente. Se ficar nessa simplicidade de que é o marketing, é o comercial que vai lá e capta e pega lead e tudo mais, não vai virar nunca, vai continuar sendo por preço e ponto final. Então, é essa a visão que eu tenho. E se a instituição não tiver a ambidestria organizacional, o que é a ambidestria organizacional? É tocar a operação do dia a dia e ter ali 20% dos seus recursos, não é 20% do tempo do colaborador, é 20% dos seus recursos para terem um setor que está olhando para os desafios da frente e não para apagar o incêndio de hoje. Porque as gerações que virão, elas estão ali no básico, daqui a pouco elas entram no médio, e se não se preparar agora, porque vem lá na frente, vai continuar batendo cabeça. Então, é essa a contribuição inicial. Maravilha. Bom, deixa eu fazer aqui a apresentação dos nossos dos nossos dois mediadores aqui, né? A gente acabou atropelando aí um pouquinho, mas fez aí de uma maneira bacana. A gente já teve aí muito conteúdo bom aí trazido pelos nossos debatedores. Então, para apresentar, né, Júlio Borba, presidente do LID Educação Pernambuco, é o nosso mediador, e Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do Grupo Ser Educacional. Bom, normalmente a gente faz a combinação da questão do microfone, mas hoje já está todo mundo super ambientado, né, com a participação desse tipo de evento, então a gente pede que, com exceção, obviamente, dos debatedores, mas o pessoal deixe seus microfones mutados e use e abuse do nosso chat, tá? Fiquem à vontade, coloquem as perguntas. Inclusive, Júlio, já te passando a bola, não quero me meter no teu trabalho, mas eu estou vendo aí que o nosso amigo Francisco, da SES lá de Caruaru, está presente, e a gente prometeu na última edição que a primeira pergunta seria a pergunta que ele fez na edição passada e que ela se encaixa perfeitamente com o nosso tema. Meu mediador, agora se vira aí, vai. Francisco, ainda bem que Francisco é de casa, tá? Eu vou deixar para fazer a segunda, só para fazer um comentário, porque eu achei a abertura muito legal. Eu achei que o Bruno e o Marcos, eles foram cirúrgicos em vários aspectos, tá? Eu tive a experiência hoje com o Magazine Luiza. Não sei se alguém já teve, mas eu fiz uma compra errada semana passada, culpa total minha, e hoje, em um telefonema de 4 minutos, eles devolveram o dinheiro, fizeram o ressarcimento. Um atendimento que do digital durou mais ou menos 2 minutos e meio, e 1 minuto e meio com uma atendente para ela dizer, está resolvido, o número do protocolo é esse. Eu acho que o Marcos falou dessa relação, né, que a educação, ela ainda engatinha, né, Marcos, em cima disso.
Eu achei muito legal quando você tocou nesses aspectos que a educação precisa realmente se aproximar, né, se aproximar desse mercado. Mas, assim, eu queria falar um pouco, eu acho que você citou isso na nossa conversa anterior, sobre design de serviço para a educação. Ainda falta muito, né, Marcos? Eu não sei se essa é a sua impressão, logicamente falando de uma maneira geral, mas, assim, eu não vejo que a educação acompanhou essa nova economia. Tá? Eu vejo que a gente ainda está muito preso a um contrato, seja um contrato anual, um contrato semestral. Eu vejo que a educação, nós ainda reclamamos muito dessa interferência, logicamente, pública, dizendo que educação é um direito, então os pais podem ser devedores. Mas será que tudo isso, junto com o serviço, eu estou botando muita lenha na fogueira, tá? Será que tudo isso não tem uma relação muito próxima com essa entrega, com esse serviço de entrega, com esse design mesmo de serviço que a educação precisa melhorar na sua entrega para os seus clientes? Eu vejo que, assim, pelo menos eu, se alguém tiver conhecimento, me fala, tá? Mas do que eu, pelo menos, vejo pouquíssimo, pelo menos não vejo nenhuma instituição ter um setor de Customer Experience, não vejo uma empresa, não vejo instituições de ensino que falam assim, nós temos aqui um setor de profissionais capacitados em Service Design, né, na parte do design de serviço. Se você, às vezes, falar com uma boa parte das instituições sobre design de serviço, eles vão achar que é o mesmo trabalho que o designer faz, que é criar um cartaz, criar um site ou algo do gênero. É ainda algo que não está no vocabulário. Ambidestria organizacional também é algo que não está no vocabulário ainda do ensino superior. E aí, muito importante, porque do que se trata o design de serviço, né? É você justamente, não só, você primeiro faz a questão do diagnóstico situacional, né? O diagnóstico de como o serviço, a cesta de serviço da instituição ao cliente, ela é prestada hoje, como ela deveria ser prestada, e você elimina paredes, elimina barreiras. Então, não é mais uma competência ou algo específico, não é do jurídico, não é do financeiro, não é do marketing, não é da controladoria, não é de operações, não é do acadêmico, é do todo. E aí, quando você vai trabalhar essa questão do design de serviço, é a jornada toda desse cliente, desse aluno. Então, quando você fala dessa jornada toda, tem 2 pontos, né? Tem o palco e os bastidores. Então, o palco é aquilo que o cliente, o aluno, ele está enxergando, ele está vendo. E os bastidores, na hora que você vai fazer o mapeamento e o desenho do processo do serviço, para ter o design do serviço, é tudo aquilo que precisa ter de infraestrutura, recursos, pessoas, réguas, métricas, como é que se faz a prototipagem, a avaliação, testa, recoloca, colocam as inovações incrementais para que o processo vá mudando, e ele muda por quê? Quais são os indicadores que pedem essa mudança? As instituições não têm isso. Hoje as instituições, elas ainda têm, elas são fechadinhas, né, nos feudos. Elas acham que quando vai falar qualquer coisa que envolve tecnologia, é a TI que vai encabeçar, qualquer coisa que envolve um contrato, não, é o jurídico tem que ver. Quando, na verdade, não. Na verdade, tudo tem que ser centrado no cliente. Então, se o cliente ele precisa ter um contrato, assinatura do contrato de maneira digital, jurídico, a dor, demanda, necessidade do meu cliente é essa. Como você se adequa? Ao invés de jurídico falar, não dá para fazer. Em tecnologia, tudo dá para fazer. É só priorizar. Então, primeiro é acabar com esses não dá para fazer, porque é difícil. Eu quero mais que seja difícil mesmo para as instituições de ensino. Tem que ser fácil para o aluno, tem que ser fácil para o professor, tem que ser fácil para o colaborador, que seja difícil para a instituição, sabe? E é difícil, às vezes, deles entenderem que dói mudar o mindset. Porque mudar o mindset tira você da zona de conforto. E quando tira você da zona de conforto, ele gera insegurança. Quando gera insegurança, ele gera negação, frustração, e fala, não deu certo, não está dando certo. Quando, na verdade, para o próprio processo de inovação, tem escrito isso, tem escrito que você vai, faz, dá errado, se decepciona, volta, testa de novo e acerta. É receita de bolo isso, acontece.
Tudo aquilo que você for inovar, vai fazer diferente, vai tirar da zona de conforto, vai fazer, vai dar errado, vai frustrar, aí você aprende com o erro. Por isso que as grandes empresas eles falam o seguinte: tenha cultura de incentivo ao erro, mas não é qualquer erro. É R controlado, R rápido, R fácil e R barato. Porque você só aprende com o erro. E se você não está errando em nada e está acertando em tudo, você não está fazendo nada diferente. E se você não está fazendo nada diferente, você vai ser engolido por quem está fazendo e está errando. Sem querer interromper, já interrompendo, mas isso é uma cultura das escolas e faculdades, não é? O professor não erra, a escola não erra, a faculdade não erra. Será que essa cultura vai ser fácil de se romper? Olha, Júlio, eu vou falar assim, eu não vejo... Quando o pessoal, há alguns anos atrás, aí, se a gente pegar em 2012, 2011, 12, nós vimos a infinidade de MOOCs, né? Que surgiram. Os Massive Online Open Course. E aí falaram, nossa, isso vai matar a EAD. Aí chegou aquele momento e tudo mais, eram diversas questões. Só que hoje, aí depois, quando você chega em 2015, 2016, você já vê ali IBM, Apple, Google, Facebook, uma série, BASF, Bosch, uma série de outras empresas falando assim, olha, skills, not degrees. Não precisa mais ter o diploma universitário. Ah, ok. Aí você começa a ver, agora em 2020, a pandemia também acelerou isso, a quantidade de gente postando certificado de cursos de habilidades e competências muito bacanas no LinkedIn. E detalhe, habilidades e competências que as empresas estão desesperadas por elas e que não existem nas ementas do ensino regular superior privado, nem público. Então, o que as empresas estão buscando hoje não necessariamente está inserida naquilo que é ensinado no ensino médio ou que está sendo ensinado no ensino superior. Então, de repente, em algum momento, hoje você tem essa necessidade do diploma de ensino superior para uma série de coisas, concurso público, uma série de coisas assim que as pessoas fazem para poderem ter carreira, para poderem se empregar, para poderem obter independência não só financeira, mas independência enquanto ser, né? Pagar o próprio aluguel, comprar o próprio carro, pagar as próprias contas, a evolução natural do jovem que se torna adulto. Mas, se de repente você passar a ter uma infinidade de empresas evoluindo para um modelo em que eles querem habilidades, soft skills, hard skills e tudo mais, e não diplomas, não está nem aí para o MEC ter regulação, não ter regulação, ensino superior é isso, ensino superior não é aquilo. O que a gente vai ter é um decréscimo do ensino superior. Então, o grande perigo que tem hoje das instituições não se reinventarem não é o perigo do EAD presencial ou alguma coisa assim, não. É a própria condição de existência do ensino superior no futuro. Então, como é que isso vai ser possível? Se as instituições passarem a investir em pesquisa, em desenvolvimento, em design de serviços, em profissionalização, em entender que o mundo é exponencial, mudarem seus processos e tudo mais, para que elas passem a entregar valor. A gente vê aí um movimento, e acho que a gente pode anotar e ver daqui a algum tempo no que é que vai se transformar, mas anota aí todo mundo, vamos acompanhar a jornada da Faculdade Descomplica, que surgiu ali de um curso de cursinhos online para promover o pessoal para estudar para Enem e tudo mais. Hoje é uma faculdade, está fazendo uma série de promessas de entrega de serviços de maneira diferenciada e tudo mais. Tem instituições que às vezes não estão de olho, que faculdade nova e tudo mais. Foi assim também quando o Nubank surgiu, foi assim também quando o Uber surgiu, foi assim também quando o Câmeras Digitais surgiu e a Kodak quebrou, de uma pequenininha que ninguém dava nada, mas que acaba se reinventando
nos processos e na maneira de atuar. Isso vale para ensino médio e isso vale para ensino superior. Então, não é só reinventar em como dar aula, não é só reinventar como o professor vai dar aula, mas não, é o processo como um todo, é a trilha da experiência como um todo, são as microqualificações que esse jovem adulto e esse adulto vão tendo ao longo do caminho, que vão fazendo com que ele se transforme numa versão melhor dele mesmo de tempos em tempos. Se pega a lei de Moore, em que pega as questões computacionais, em que se consegue a capacidade dos chips e dos transistores, elas ficam 10 vezes mais rápido, por 10 vezes menos o preço a cada 18 meses, essa questão dessa exponencialidade acaba rolando hoje com as pessoas também. Hoje você não sabe um assunto, daqui 10 horas aula, num curso bem feito de uma escola informal, você passa a ter habilidade e competência. E não precisou fazer 4 anos para conseguir trabalhar com aquilo. Então, é esse o ponto que é nevrálgico isso. E aí precisa ter essa questão da parceria estratégica entre o ensino superior e o ensino médio, porque eles são complementares. Isso. Um passa o bastão para o outro. É a prova dos 400 metros rasos. Tem que ser muito sincronizada a passagem de bastão. Porque se não for sincronizada a passagem de bastão, esse modelo de hoje vai acabar e a gente vai cair para modelos de capacitações informais, e tem ótimos cursos por aí, viu? Eu mesmo agora, só em setembro e outubro, eu fiz 6. E estou fazendo outros 3. Preciso voltar para o ensino superior e ter uma outra formação? Não. Eu vou lá, é sob demanda a habilidade e a competência que eu quero. E isso é uma estratégia que vem virando muito na sociedade, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora para o Bruno. O Francisco Oliveira, da ACES, ele é o gestor comercial da ACES. E no encontro passado ele perguntou sobre experiência, se a gente teria alguma experiência para compartilhar sobre a comunicação das escolas com as instituições superiores e vice-versa durante essa época de pandemia. Houve, ou cada um focou no seu trabalho, professor Bruno? Houve essa comunicação entre escola e faculdades nessa época de pandemia? Primeiro, deixa eu ligar o microfone, que a gente esquece de ligar o microfone e sai falando, né? A gente tem que se adequar às novas tecnologias também. Eu diria que esse ano é um ano bastante complicado, né? Não que não possa ser feito, vamos lá, não que não possa ser feito, mas lá no dia 17 de março, aqui em Porto Alegre, em todo o país, simplesmente todos nós que estávamos prontos para ter um ano presencial, com os alunos vindo nossas escolas, nossas universidades, investimentos, salas de aula, laboratórios, pátio para os pequenos, né? Nós simplesmente fomos surpreendidos. Não, esse ano é um ano que vocês vão ter que trabalhar com o ensino remoto, né? Eu diria que nos 2 primeiros meses, todos nós achávamos que isso ia passar logo. Eu não tenho dúvida nenhuma, ninguém achou que nós íamos chegar ainda em outubro, e nós temos estados e municípios que ainda não têm aula presencial. Aqui nós já voltamos, né? Rio Grande do Sul já voltou com uma aula presencial, alguns municípios ainda não, mas nós, nos primeiros 2 meses, tivemos um ensino remoto que a gente chamou de emergencial, né? Para um segundo momento, para um ensino remoto já, como eu chamaria, um ensino remoto organizado, um ensino remoto já preparado. Nós tivemos que nos reorganizar e usar uma palavra que é muito da moda e ficou chata, já nós nos reinventamos. Tanto que tem muitas instituições que, mesmo agora, podendo voltar para o presencial, não querem voltar para o presencial. Isso vale muito para as instituições de ensino superior. As grandes instituições de ensino superior aqui no Rio Grande do Sul vão seguir no ensino remoto até o final do ano. Não vão querer mudar. Então, assim, eu acho que esse ano a gente não pode. Claro que existem oportunidades, e muito grandes, né? E eu quero retomar algumas questões que o Marcos colocou, e eu acho que quando ele fala de experiências, né, e eu quero falar de experiência do século passado ainda,
Eu me lembro que eu adorava ter o cartão American Express. Não porque ele era melhor que os outros, mas porque quando eu ligava para o American Express, aquele atendente, isso nos anos 90, ele não precisava falar com o gerente dele ou com o supervisor dele para resolver os problemas. A pessoa que estava na ponta resolvia os problemas. E eu diria que ainda falta muito disso para as nossas IEs. Às vezes nós não damos autonomia suficiente para aquela pessoa que está na ponta, atendendo o nosso cliente, de resolver o problema do nosso cliente. Então, aquela coisa de viver experiências. Eu tive que abrir uma conta num banco digital. E não tem problema nenhum de falar. Como eu falei bem do American Express, não tenho mais cartão American Express, mas eu fui abrir uma conta no Interbanco. Eu só abri uma conta nova, abri uma conta digital, é rapidinho, não tem problema. Aí eu descobri que o Interbanco estava com problema com o iPhone 8, que não estava conversando com o meu iPhone. Puxa, como eu posso ter um banco digital que não conversa com o iPhone 8? Demorou 2 dias, mas resolveram. Então, assim, eu acho que quando o Marcos colocou a questão de experiências, né, eu não tenho dúvida nenhuma. Não basta a gente dizer que faz diferente, que a gente é diferente. Se quando o aluno chega no momento da verdade, de poder saber como é que é a nossa instituição, se ele não sente isso, gente, ele vai embora. Né? E eu te digo o seguinte, eu falei que o nosso mercado ele é muito grande. E nós não conseguimos atender todos sempre ao mesmo tempo. Se a gente, obviamente, conseguir focar no nicho, né, se a gente puder definir quem é o público que quer atender, eu posso ir nas escolas, voltando para a nossa questão inicial, dizer, olha assim, ó, eu faço isso, por isso. Né? Eu, quando sou convidado para eventos, muitas vezes me convidam por ser presidente de um sindicato. E aí, dificilmente eu falo da minha IES. Mas eu, ajudado muito pelos professores, eu fiz uma mudança muito grande na minha IES. Na minha IES, nós não temos mais disciplinas. Nós resolvemos abolir disciplinas. Nós trabalhamos com módulos temáticos. É diferente? É diferente. Mas aí eu vou atender aquele público. Eu quero trabalhar com módulo temático, eu não quero mais trabalhar com disciplina. Eu não tenho mais um TCC no final do meu curso. Eu tenho um TCC por semestre. Então, eu acho que quando a gente começa a querer fazer coisas diferentes, e eu sei que a regulação no nosso setor é muito complicada, mas eu já recebi 2 comissões do MEC, os caras dizem assim, cadê a disciplina? Eu disse, não tem. Como assim não tem? Não tem. Eu tenho um módulo temático, o módulo temático é composto por determinados conteúdos, e o aluno viu o conteúdo, eu não tenho disciplina. O MEC, olha, não tive problema nenhum com o MEC. Então, assim, ó, eu acho que nós muitas vezes nos queixamos de que nós temos regulação, né? Mas às vezes a gente tem que também ser ousado. E eu quero dizer para vocês, aqui no Rio Grande do Sul, um cursinho que prepara para o vestibular de medicina abriu uma escola. E ele vai roubar alunos de todas as grandes escolas que querem fazer vestibular para medicina. E sabe quem vai roubar aluno desse cursinho? É a Faculdade de Medicina, a Universidade de Medicina, que se der conta que no novo ensino médio, eu só tenho que ter 1.200 horas da BNCC. As outras 1.800 eu já posso começar a oferecer cadeiras da minha Faculdade de Medicina para esse aluno. O aluno vai começar a ingressar na Faculdade de Medicina durante o ensino médio. Então, olha quantas oportunidades que nós temos na frente da gente. Agora, sim, ó, tentando responder a pergunta, né, eu estou quase político, a gente ouve uma pergunta e responde o que a gente quer, né, Júlia? A gente aprende isso com os políticos, né? Eles fazem a gente faz uma pergunta e eles respondem o que querem e não dizem o que a gente pergunta. Eu quero falar de uma realidade muito do Rio Grande do Sul, né? Porque, assim, o que acontece? Nós temos muitas escolas maristas. E essas escolas maristas, dificilmente elas vão deixar alguma escola de ensino médio que não seja marista entrar na sua instituição. Ou escolas laçalistas.
E no Rio Grande do Sul, a maioria das escolas, e o Fred sabe disso, elas são confessionais. Ou é La Salista, ou é franciscana, ou é marista, né? Eu sei que a realidade de São Paulo e de outros estados, nós temos muitas escolas com mantenedores, o que não é muito comum no nosso estado. Então, eu como IES, se eu tiver que ir atrás de escolas aqui em Porto Alegre, eu vou ter 3, 4 escolas que eu posso ir. Mas eu acho que é muito o que o Marcos falou também, é a gente buscar a relação ganha-ganha. Não é só eu chegar lá no final do ano com teste vocacional, ou levar um presente para o diretor. Não, é trabalhar a formação de professor. Gente, a partir do ano que vem, eu sei que todo mundo sabe, não estou dizendo nenhuma novidade aqui, nós vamos ter que curricularizar as extensões. Pô, vamos curricularizar as extensões com escolas de ensino médio. Olha só que possibilidade grande de parceria. O que eu acho que nós temos que fazer, assim, ó, é tentar, eu sei que é difícil para nós, pensar fora da casinha. Eu quero dizer, não tem mais FIES, e não vai ter. Se nós não procurarmos alternativas, né, todo mundo achava que esse ano o avião ia decolar. Né, eu tinha expectativa de matricular mais alunos. Aí veio a Covid e o segundo semestre conseguiu ser pior que eu imaginava que ia ser o primeiro. Né, quando a gente conseguiu rematricular os nossos alunos, nós ficamos felizes. Então, assim, ó, eu acho que é importante assim, ó, que a gente procure visualizar oportunidades. Eu não sei, Marcos, se é 20%, se é 10%, se é 15%, mas se a gente ficar pagando alguma coisa tem que ter. Né, a gente vai morrer queimado. Se a gente for gestor que apaga incêndio, o fogo vai nos consumir em dia. Se a gente não der um passo para trás, que seja uma semana ou 2 horas por dia, para enxergar o que está acontecendo em volta, gente, nós vamos ser comidos pelo tempo. Né? Que vai ter gente mais rápida que a gente, mais ágil que a gente. Inclusive, assim, na verdade, isso que você falou da currícula, presente também para o ensino. Não é, Marcos? Eu acho que muitas vezes a escola também ela fica parada esperando a ida da faculdade para ver, conhecer a faculdade, saber que faculdade ela vai abrir as portas, mas essa relação ganha-ganha, ela tem que partir do interesse dos dois, não é isso, Marcos? Tem que partir do interesse dos dois, e assim, quando é que existe a relação ganha-ganha e parte dos dois, né? É quando está de uma maneira muito bem declarada qual é o serviço e de que maneira vai se dar essa parceria. Então, quando você pega aqui a questão de... E aí tem que entender que você não pode estar focado naquilo que você empresa, instituição, organização, quer oferecer. Tem que estar focado em qual é a demanda e a necessidade que o outro tem. Aí, para começar, a primeira coisa que você faz para começar a exercitar isso é entender que coisas têm problemas, pessoas têm demandas e necessidades, pessoas não têm problemas, são as coisas que têm problemas. Quando você internaliza isso, você começa a pensar o seguinte: o que é que o colégio precisa, demanda? Atualização de professor? O colégio precisa que a instituição vá lá aplicar um teste vocacional? Não. O colégio precisa que o professor vá lá fazer, às vezes, palestras e algumas coisas do gênero? Depende. O colégio precisa que você vá lá com ficha de inscrição para inscrever os alunos dele no processo seletivo? Não. Onde está a dor do colégio? A dor, às vezes, está no colégio, uma capacitação para fazer com que os professores tenham uma pedagogia digital, para fazer com que os professores saibam utilizar plataformas tecnológicas para daí sim poder ensinar melhor, para entender, para fazer com que explicar para os professores sem formação em pedagogia
o que é experiência do aluno e o que é jornada de aprendizado ou o que é metodologia ativa. É essa dor que tem. Então, uma instituição de ensino superior, seja ela uma faculdade, um centro universitário ou uma universidade, ela não é uma usina de conhecimento, ela não é uma casa do saber de ensino, pesquisa e extensão. Se o é, atende, qual é a demanda que um colégio tem? A maior parte da demanda dos colégios é continuar se restringindo à esfera educacional. Ele precisa fazer com que seus professores, seu coordenador pedagógico, a tia da cantina, o porteiro e tudo mais, aprendam e desenvolvam habilidades e competências novas. Quem pode desenvolver essas habilidades e competências novas, pessoal? O ensino superior? Ah, que bacana, eu sou ensino superior, então deixa eu prestar um serviço para você, colégio. Deixa, eu tenho aqui know-how, expertise nisso, deixa eu prestar um serviço para você. Ah, que legal. O que a universidade tem como demanda? Ela tem como demanda apresentar a sua infraestrutura, apresentar a sua metodologia de ensino, apresentar como se aprende dentro da minha própria instituição, tudo mais. Ah, então vamos fazer uma troca, ganha-ganha, eu capacito o teu pessoal aí e tudo mais. E não é para você me vender, não. Deixa eu falar quais são meus valores, não meus preços. Deixa eu ir aí, enquanto instituição, falar dos meus valores e meus preços. E se for bacana a experiência, for algo legal e tudo mais, organicamente, por uma ativação de momento da verdade, né, da experiência, aquele aluno vai querer entrar no site, vai querer se inscrever, vai querer fazer o teste vocacional e tudo mais, vai gerar esse gatilho nele da atração. Uhum. E aí, o que o Bruno falou também, muito bacana esse conceito do aluno da medicina poder iniciar a medicina ainda no ensino médio, mas dá para você iniciar de uma certa forma qualquer formação ainda no ensino médio, né? E aí as instituições de ensino médio hoje estão tão preocupadas em preparar o aluno para ter uma nota alta no Enem, para passar em medicina, mais que ele virou uma fábrica de competidores, né? Ele não virou uma usina de ensinagem, de aprendizagem. Ele virou uma máquina de aprovação. E a máquina de aprovação, gente, o conhecimento, quando ele é de verdade, você nunca perde, né? Mas o atleta de alto rendimento, preparado para 100 metros rasos, passa ali um ano, a capacidade muscular dele vai diminuindo até que ele não possa competir mais. Já a questão do aprendizado, não é quanto mais você exercita, melhor você fica. A competição é quanto mais você exercita, menos rendimento você tem. Então, é preciso ensinar o aluno a aprender. É preciso ensinar o professor a reaprender a ensinar. E aí, com isso, entregar valor, realmente ter esse papel de formar cidadão, formar gente responsável, formar os futuros empreendedores dos novos unicórnios. Para eles formar os futuros empreendedores dos novos unicórnios, não é necessariamente ensinar a biologia, a matemática, a química e a física para passar no Enem, mas é falar sobre tecnologia, é falar sobre lógica de programação, é falar sobre como se lê um balanço financeiro, é ele se preparar para ele ser um empreendedor lá na frente. E o empreendedor, é uma falha as pessoas acharem que o empreendedor é quem abre empresa, né? Você tem um empreendedor corporativo, você consegue empreender dentro da própria empresa, então você pode ser um empreendedor funcionário. Quanto mais empreendedores você formar, melhor é a qualidade da mão de obra. E aí, quando melhor for a qualidade da mão de obra, melhores vão ser os funcionários dos colégios, melhores vão ser os funcionários das universidades, que aí vão formar profissionais melhores ainda e o ciclo é de crescimento, ele não é de estabilização. E hoje, qual é a grande dor que as instituições têm, né? Vai falar que tá fácil. Tá difícil captar? Tá. É difícil a permanência? É. Mas tá fácil contratar também? Não tá fácil contratar. Você às vezes vai procurar, você tem uma determinada vaga em uma instituição de ensino,
A instituição está pelejando para achar um profissional para contratar com as habilidades e competências que precisa. E se ela não forma, como é que ela pode obrigar que no mercado tenha o profissional com a habilidade e competência que ela precisa? Então, está tudo muito bagunçado ainda, né? E aí é preciso pegar esse design de serviço, é o design de serviço da educação. E no que é que essa jornada toda, qual é o objetivo que você tem em ensinar alguém? Então, a estratégia entre a instituição de ensino superior e o colégio tem que estar muito focada nisso, focada no futuro, não focada só em apagar incêndio. Essa relação não só pode, como deve, né? Está muito próxima. Deve estar muito próxima, não só pode, né? Lupa, vamos participar, amigo? Eu sei que você tem uma pergunta aí para fazer. Isso. Eu peguei a fala do professor Bruno logo no começo e ele enfatizou bem a questão do FIES, que de fato a gente não tem mais, e eu concordo plenamente com você, Bruno. E falou a questão do ProUni, que a gente sabe que o aluno, para ele conseguir, ele tem que estar em escola pública ou ser bolsista na escola particular. Você acha, Bruno, que a gente corre o risco dos alunos da escola particular migrarem para uma escola pública só para pegar essa bolsa do ProUni numa faculdade? Bom, vamos lá. Infelizmente, sim. Eu posso trazer uma realidade aqui do nosso estado, principalmente no interior do estado, onde às vezes nós temos uma escola pública de boa qualidade, em que o aluno ele faz o ensino fundamental na rede privada, né, e migra para o ensino médio para a rede pública. Infelizmente, isso é uma realidade que nós temos aqui no nosso estado, mas eu acho uma coisa muito importante, Luiz, ao mesmo tempo que eu sou presidente aqui do nosso Cinep, né, Cinep Rio Grande do Sul, eu sou diretor da FENEP, que é a Federação Nacional de todos os Cineps do Brasil, né, e nós estamos tentando, junto ao governo federal, alterar a lei do ProUni. Porque o que acontece? O ProUni é um programa que trata de renda. Então, não importa onde o aluno estudou, deve importar a renda que essa família tem. Então, a gente consegue, aqui eu não estou dizendo se é certo o PT, se é certo o PSL, nem sei se o Bolsonaro é de partido algum agora, mas eu não estou dizendo quem está certo e quem está errado. Mas vamos lá. A gente consegue entender quando era um governo petista e dizer assim, não, esse programa é para o aluno da escola pública, mas esse é um programa que está ligado à renda. Então, não importa onde o aluno estudou. Se o aluno tem determinada renda, ele tem que ter acesso a essa bolsa. E isso vai fazer, e até seria importante se mais pessoas aqui pudessem colocar, na minha instituição, eu não consigo preencher as bolsas do ProUni. Porque aquele aluno, às vezes, ele é tão carente que mesmo tendo uma bolsa de 100%, ele não pode vir porque não tem como pagar a passagem. Então, eu diria o seguinte, nós corremos o risco de, no ensino médio, não sei qual é a realidade de vocês aí, Luiz, né, de vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente interior do estado, nós, no ensino fundamental, nós perdemos alunos que migram para fazer o ensino médio na rede pública para poder ter acesso ao ProUni. Então, esse é um trabalho político que tem que ser construído, que era uma das plataformas que eu, particularmente, como diretor da FENEP, tinha para esse ano, mas esse ano ficou tudo muito confuso, né? Esse ano é um ano atípico, não dá para dizer que não é, mas eu quero ver se eu retomo essa questão de nós fazermos um projeto de lei, né, que altere a lei do ProUni, tratando de renda. E, ao mesmo tempo, na minha instituição, eu trabalho com educação de jovens e adultos. Né? E pensa bem, eu tenho um aluno que estudou a vida inteira em escola pública, aí, para terminar o ensino médio dele, ele é um cara trabalhador, ele vai estudar 1 ano comigo, para terminar a via educação de adultos. Esse é um cidadão que é o trabalhador, que é o que precisa de um programa como o ProUni, que não vai ter acesso ao ProUni. É o trabalhador. Então, eu diria o seguinte, e aí nós vamos entrar numa conversa que a gente pode até amanhã conversando. Enquanto nós não tivermos políticas de Estado para a educação, nós não vamos sair de onde nós estamos. A gente precisa, independente de qual seja o governo,
né, que tenhamos políticas perenes. E essa política do é uma coisa que nós precisamos mexer. E eu fiz 2 anotações aqui que eu esqueci de falar, e falando em cima do que o Marcos disse, né, eu sempre digo assim, ó, errar pode, mas erra um erro novo, né, não vamos errar os velhos erros, pode errar uma vez só, a mesma coisa. E a segunda coisa que para mim é importante é o seguinte, gente, o operacional nunca pode impedir que a gente faça alguma coisa. Ah, se disse não pode, ou não pode, por quê? Tem que resistir a uns 3 porquê a pergunta. Se não resistir a uns 3 porquê, vai atrás e muda o que está fazendo. Mas, Luiz, essa questão que envolve o ProUni é uma questão bastante complicada. E assim, ó, até pelas minhas andanças em Brasília, eu quero dizer o seguinte, procurem crédito educativo próprio ou de alguma instituição parceira, tá? Porque crédito educacional do governo, curto, médio prazo, não tem perspectiva nenhuma. De fato, a gente não Até tem. porque isso não dá voto também, né? E essa questão do ProUni, Bruno, não corre o risco do aluno de uma escola particular ele pegar a vaga de um aluno de uma escola pública, até porque tem essa questão da renda, muito bem pontuado. Exatamente. E o seu sofrimento é o meu sofrimento. A gente não consegue, de fato, preencher todas as vagas por conta exatamente disso, porque é um aluno muito carente. Que é a nova realidade. Que bom que esse Brasil todo... É interessante, Luiz, que é um país grande, mas é muito parecido o Rio Grande do Sul com Bahia, né? E Bruno, tanto é que a gente tentou aumentar a quantidade de alunos beneficiados colocando bolsa de 50, mas não preenche. A gente tem que colocar a bolsa de 100 e mesmo assim a gente não consegue preencher tudo. Então, de fato, é um problema, eu acho que de norte a sul aí, sem pestanejar. Júlio? Isso mesmo. Fred, tá por aí? Tô aqui. Vai fazer uma pergunta? Cadê, Fred? Entra agora, amigo. Bora, vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente fez uma pergunta da edição passada para cá, agora a gente vai fazer o inverso, a gente vai revisitar rapidamente, eu vou aproveitar um gancho de algo que o Marcos falou, é o seguinte... Sobre o Enem, né? O que a gente tem, assim, como uma narrativa, vou, assim, super resumir aqui, bem básica, né? Segundo semestre, as agendas das escolas, as escolas de ensino médio, elas estão, assim, tomadas para aquele sprint final, né? De preparação para o Enem, aquela coisa toda. As faculdades já têm um acesso um pouquinho mais restrito por conta disso, e mais ou menos as coisas sempre caminham nesse sentido. Bom, a gente sabe que o Enem 2020 já, assim, mudou completamente do que acontecia para os últimos anos, né? Então, vai acontecer lá no final de janeiro, o resultado sai no final de março e tal. Na visão de vocês, e aí eu queria convidar o Bruno para tentar, assim, dar uma visão um pouco mais de escola, assim, um pouco mais do que ele tem conversado, né, com os dirigentes aí na missão do Cinep, o Marcos, claro, mais da realidade dele, mas, assim, o que vocês acham que muda nessa nova configuração em o Enem acontecendo num segundo momento, já lá no final de janeiro, com os resultados só saindo em março? Muda alguma coisa nessa relação estratégica entre escola e IES? Eu entendo que muda, tá? Não que muda a questão, a dinâmica da escola e da IES se falar. O que muda é a dinâmica de como o intake vai acontecer. Primeiro, o que a gente tem na questão do ensino médio, alguns colégios vão concluir o semestre letivo esse ano, outros no ano que vem. Mas quando a gente pega especificamente essa questão de Enem e ensino superior, o cenário com o qual eu estou mais propenso a trabalhar, claro que existem outros cenários desenhados na estratégia, a gente vai acompanhando no dia a dia ali, mas o cenário que eu estou mais tendencioso a seguir, é o que eu acho que vai seguir, que é o seguinte: a gente vai ter uma captação, um intake 21.1 misturado com o intake 21.2,
As instituições elas vão trabalhar os primeiros 15 dias de abril num ritmo louco, alucinado, para converter aqueles que tiverem resultado dia 29 de março. Ainda que trabalhe de maneira louca, vai emendar. Eu acho que se as instituições encerrarem a captação no dia 15 de abril do 21.1, 16 de abril está aberto do 21.2. E ele já começa captando o pessoal de 21.1 que não pegou nos primeiros 15 dias. Então vai ser misturado, ele vai ser um intake que não acaba nunca. Tipo mês de agosto, que é o mês que nunca acaba. Então, esse intake 21.1, por causa do Enem, vai ser o intake que nunca acaba. Ele começou agora em setembro e ele vai até setembro do ano que vem. Bom, Fred, eu diria o seguinte, eu estava olhando aqui umas datas, eu me lembro que eu fiz o meu vestibular em 1982. Tem gente que não era nem nascido aqui nessa live, eu estava fazendo vestibular aqui, tá? Então, assim, quando eu fiz vestibular em 1982, o meu colégio me preparava para a prova da URGS aqui em Porto Alegre. Qual é a mudança que nós temos hoje? Esse mesmo colégio que eu estudei, ele hoje não prepara mais para a prova da URGS, ele prepara para o Enem. Então, só mudou para que a escola está preparando. Só que nós temos muitas escolas que estão se dando conta que ser escola, isso a pandemia ajudou, não é só preparar para o vestibular. Então, eu acho que aí nós temos uma bela oportunidade para nós, como IES, procurarmos essas escolas que entenderam que a escola não está aí para preparar só para o vestibular. E eu diria uma coisa muito importante. Por que a maioria das escolas de ensino médio no Brasil ainda não mudaram o seu ensino médio? Por uma razão muito simples. O MEC ainda não divulgou quais vão ser os conteúdos que caem no Enem. As escolas estão esperando o MEC definir o que cai no Enem para elas organizarem o seu ensino médio. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Né? O que a gente já sabe, que nós ouvimos do INEP, é que o Enem não vai ser só mais no terceiro ano. Vai ser uma prova no primeiro, uma prova no segundo e uma prova no terceiro. E isso vai mudar o modelo. Então, nós, como IES, já temos que estar atentos a isso. A tendência, né, é que nós não tenhamos... Esse ano, gente, claro, não dá para levar em conta o ano de 2020. Esse ano eu sei que é chover no molhado dizer que é um ano atípico, mas é um ano atípico. Né? Não dá para a gente levar... Agora, sim, a tendência é que em 2021, o aluno do primeiro ano já faça uma prova que vai contar para o ingresso dele para a faculdade. Agora, o que eu quero colocar é o seguinte: por que nós, como faculdades, também não fazemos uma prova com as escolas para o aluno entrar na nossa instituição? Eu tenho visto um fenômeno muito interessante aqui no Rio Grande do Sul, que muitos alunos, passando na federal e passando em uma privada, eles optam pela privada pela qualidade de ensino que eles vão receber. Então, eu acho que cabe a nós mostrar que existe alguma coisa possível. Por que o aluno ele está optando pela federal? Às vezes, um curso que o aluno não paga, ele não compensa pela qualidade inferior que ele tem em um curso pago. E nós temos muitos alunos que estão nas federais que teriam condições de pagar uma mensalidade. Então, eu acho que a gente pode pensar de várias maneiras. Podemos pensar por que a minha instituição também não procura a escola para fazer uma prova ao final de cada ano e vai dar uma avaliação para os alunos e vai dar um feedback e vai ajudar aquela escola a crescer. Então, assim, eu acho que nós temos tantas oportunidades que se criam com novo ensino médio, com nova possibilidade de acesso. Gente, e todos nós sabemos, aqui nós estamos em um ambiente onde nós temos mantenedoras. Hoje, até medicina está sobrando vaga.
né? Então, nós não temos hoje uma realidade onde nós estamos em condições de ficar dizendo, não, esse aluno não quero, aquele aluno não quero. E nós sabemos também que é importante que a gente tenha um aluno de ensino médio melhor, porque todos nós aqui nessa sala virtual sabemos o trabalho que nós passamos com os nossos alunos. Eles entram nas nossas IEs, não sabem falar, às vezes eles não sabem nem multiplicar. Não, multiplicar sabem. Eles não sabem fazer uma regra de 3. Eu desafio vocês aqui, eu pego a minha IEs também. Quantos % de um aluno de primeiro semestre passa numa prova de regra de 3? 50%? Será que é tudo isso? Então, assim, ó, eu diria que, infelizmente, e aí talvez nós tenhamos que fazer um trabalho, Fred, de mostrar para as nossas escolas que escola não é lugar de preparar para Enem. É difícil, né? Mas mostrar para a escola que a escola é um lugar onde o aluno vai se preparar para a vida, e isso continua depois na faculdade que ele escolhe. Agora, esse não é o modelo que nós temos no nosso país, infelizmente, né? É um modelo de escola de ensino médio que é quase um preparatório, antes para o vestibular das federais e agora preparando para a prova do Enem. Por isso que está todo mundo maluco, porque ninguém sabe o que vai cair no Enem a partir do ano que vem. Não sei se o Fred me ouve. Ouço sim. Oi? Então, tá. Júlio? Achei que o Marcos também ia entrar na pergunta. Não, Porque eu fiz a achei primeira para ele. Veja só, somente aí, já estamos encaminhando aqui. Eu queria saber o seguinte, professor. Eu sei que essa colocação da entrega da instituição, do ensino médio para a vida, tudo isso, é interessante, mas assim, termina que depois de um tempo, o ranking das escolas vai aparecer do mesmo jeito que o ranking do ENAD e das instituições de ensino superior aparece, não é? Será que não vai ter uma mudança quando essa BNCC ela estiver realmente instalada nas escolas e essa entrega para as instituições de ensino superior acontecer, as diferentes gerações, inclusive com diferente formação, será que vai ter algum impacto no ensino superior também? Júlio, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem faz o ranking? Somos nós. Né? Eu tenho certeza. Não tem jeito, né? A culpa do ranking não é dos pais, não é dos jornais, é nossa. A primeira instituição que tem uma nota boa na ENAD vai lá e faz um ODOR. Né? A primeira questão, a primeira escola no ensino médio. Eu quis dizer que aqui em Recife tem umas 20 escolas que tiram o primeiro lugar no Enem. Eu acho incrível isso, né? Exatamente. Pelo menos é o que elas divulgam, né? É o que elas divulgam, o primeiro lugar no Enem. Sim, né? sim. Exatamente. E aí, assim, eu juro, eu não estou aí, mas eu botaria um outdoor do lado. É primeiro lugar no Enem daí. Os teus alunos são felizes? Né? Então o que seus alunos fizeram amigos nessa tua escola, né? Então, assim, eu diria assim, muitas, e eu vou pegar em uma ferida que é nossa. Se o FIES não existe mais, vocês sabem que a culpa é nossa também. Porque teve muita IES lá em 1900 em 2001, 2002, que fez muita coisa errada com o FIES. E a gente sabe aqui nessa sala que tem, né? Então, assim, é muita coisa culpa nossa. As escolas que fazem ranking do Enem, as faculdades que fazem ranking do ENAD. Então, assim, um novo ensino médio que ele está previsto, ele coloca o seguinte, que tu tem que ter só 1.200 horas. É só 40% da carga horária que é de base nacional. Agora, nós sabemos que já tem escolas que vão trabalhar com 100% da carga horária da base para preparar esse aluno para o Enem. Agora, eu vejo uma visão de dentro do MEC de querer fazer o Enem todos os anos. Né? De querer fazer prova desde o primeiro ano. Isso talvez seja uma oportunidade. Né? Eu não consigo enxergar nesse governo, infelizmente, né, como eu não via nos anteriores, um governo que valorize a educação. Né? A começar que é um governo que já está no terceiro ministro, né, e para mim, desculpa, acho que um pior que o outro, tá?
mas isso é opinião, né? Então, assim, não tem valorização da educação. Então, assim, eu acho que, como voltando ao início do nosso tema, eu acho que nós temos que buscar alianças estratégicas. E talvez buscar alianças estratégicas com as escolas seja um bom caminho, né? E acima de tudo, eu acho que poder sentar numa mesa, e eu sei que acontece aí em Recife, que eu já vi o outdoor, né? Se na sua faculdade estão lhe cobrando tanto de aumento, venha para cá e receba um semestre grátis. Desculpa, gente, mas um cara desse tinha que ir preso. Um cara desse tinha que ir preso. Né? Porque, gente, vamos lá. O mercado é grande o suficiente, né? Mas se a gente não se respeitar, se a gente não se der o respeito, o aluno não vai respeitar a gente também. Eu penso que quando pega essa questão de se falar, né? Eu colocou... Não, eu quero dizer o seguinte, quando você fala do BNCC, né? Claro, eu acho muito bacana ter um nivelamento aí do que é o básico, né? Assim, daquilo que tem que ter curricularmente para todo mundo, pelo menos. Mas, ainda assim, quando você pega e vê as próprias 10 dimensões que tem e tudo mais, aquilo é o básico para quem e por quê. Mais uma vez, olhando, quando você pega e olha essa base, é difícil você enxergar que papel vai ter inovação aí dentro, que papel vai ter o empreendedorismo aí dentro, que papel vai ter a questão de se trabalhar com economia doméstica aí dentro e tudo mais. Eu penso assim, é importante o ensino das ciências, é importante o ensino da história, geografia, química, física, assim, tudo mais, muito. Mas eu acho que tem coisa que não tem que estar só no curso de administração, tem coisa que não tem que estar só no curso de marketing, tem coisa que não tem que estar só na engenharia, sabe? Tem tanta coisa que pode estar antes, porque se tiver antes, as instituições privadas vão parar de falar que recebe aluno mal preparado, vão parar de falar que não recebe, que recebe aluno que não está preparado para acompanhar a dinâmica do curso, ou da ementa do curso. E aí depois vai também ver que vai conseguir fazer com que seus alunos de primeiro, segundo, terceiro semestre consigam estágios melhores. Vão poder garantir que o cara consiga o emprego dele antes dele ser um diplomado. Mas tudo isso tem que começar lá atrás. E isso eu não vejo isso previsto para o ensino médio. Não vejo. Marcos, se tu me permite, assim, eu vou dizer o seguinte, a BNCC, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, ela é muito mais para a escola pública do que para a escola privada. É essa a questão, porque a escola privada ela faz muito mais do que pede a BNCC já hoje. Na verdade, ela serve muito mais para a gente conseguir tentar nivelar, para a escola pública tentar chegar perto do que faz a escola privada. Né? Eu já fiz reuniões aqui que tu imagina eu chegar para um professor hoje de matemática, né, que trabalha no primeiro, não, vou pegar matemática não, mas eu vou pegar um professor de história, porque no novo ensino médio nós só vamos ter 2 matérias obrigatórias, português e matemática. O resto não é mais obrigatório. Não que não seja importante, vamos deixar bem claro aqui. Sim, é importante. Mas como é que eu vou chegar para o professor de história que está acostumado a ter 2 períodos semanais no primeiro ano, 2 períodos semanais no segundo ano e 2 períodos semanais no terceiro ano, e dizer para ele o seguinte, olha, a partir de agora, tu vai ter 1 período semanal para os alunos que vão trabalhar a BNCC, e para aquele aluno que escolheu o teu itinerário, tu vai trabalhar com ele 10 períodos semanais. Nós temos que mudar um modelo mental que está arraizado com a gente. Né? Agora, gente,
Eu sei como a escola privada vai fazer isso. Eu não sei como a escola pública vai conseguir fazer isso. Eu, sinceramente, eu não sei. Fred, aqui eu preciso te pedir desculpas. Eu quero agradecer muito o convite. Eu não sei até que horas nós iríamos, mas eu assumi um outro compromisso às 18h30. Tá? A conversa está muito boa e ela vai andando. Então, assim, ó, eu daqui a 2, 3 minutos... Já estamos finalizando, professor. Tá, eu infelizmente, daqui a 2... Eu prometo que eu posso voltar outro dia, eu não marco compromisso depois, mas eu assumi um outro compromisso, até porque hoje, aqui em Porto Alegre, foi o dia que a rede privada voltou às aulas na educação básica. Então, eu já falei com todos os jornais, com todas as TVs, hoje eu estou me sentindo um popstar, né? Porque o que eu já dei de entrevista hoje aqui é na Globo, é na Bandeirantes, é na SBT, então eu marquei um outro compromisso agora às 18h30, então eu peço desculpas, né, se eu vou ter que sair antes. Na verdade, professor, a produção aqui que é o meu pescoço aqui, porque a gente tinha negociado um pouco mais de tempo, já é que papo bom é aquela história, né? Não tem como. Júlio? Oi, Fred, pode falar. Lá. Maravilha. Então, vamos em frente. Pessoal, então, é chegada a hora de agradecer a todos pela presença, em especial nossos debatedores. Tivemos aqui conversas educacionais de altíssima qualidade, cumprindo com o propósito do evento. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Falando em contato, a gente queria convidar todos os participantes que respondam a nossa pesquisa, que será enviada por e-mail ainda hoje. Agradecemos também mais uma vez os nossos patrocinadores: Brandil, Grupo Cobra Fix, Fundacred, QH Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e SafeTech, parceira premier do Google for Education. A próxima edição do Meeting será no dia 9 de novembro. Vamos falar sobre a força das marcas regionais no mercado educacional, com a participação de profissionais muito relevantes do mercado. Fiquem ligados que em breve as inscrições serão abertas. Siga o Meeting Educacional de Marketing e Finanças nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, e fique por dentro das novidades que virão. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Grande abraço a todos e até a próxima!